E não só no futebol profissional, porque quando a gente fala de futebol, principalmente quando a gente pensa nas ciências dentro do futebol, a gente pensa lá numa criancinha que entra numa escolinha de futebol com 5 anos, que tem um professor, né, porque nessa idade não é treinador, é professor, e essa pessoa, esse professor, ele tem que saber, o mínimo possível, de saber que o futebol é uma coisa séria. Para aquela criança é uma coisa séria. Por mais que esteja na idade de formação, ele tem que entender, ele tem que ter conhecimento de como ele vai comunicar ali com a criança. Então não pode ser qualquer pessoa que vai, agora eu gosto de futebol, vou virar treinador aqui de crianças de 5 anos, depois eu vou na categoria de Não. base, e depois, quem sabe, eu chego no profissional, e aí é só gritar no vestiário, botar pressão ali no adversário, Pode. gritar com o juiz que eu vou ganhar a partida. Né? E Não. tem muita gente que acha que o futebol é dessa forma. Para Pior, lidar com Calçade. crianças, Quem acha que o adolescentes, futebol é assim, Calçade, às vezes são pessoas que estão em clubes, né? então Isso que é mais não, triste. isso está em todo lugar, está na imprensa, está no clube, assim, é aquela ideia. Como é que alguém que não jogou pode ensinar futebol? Né? Então você põe um ex-jogador que o ex-jogador ele tem os ex-jogadores têm as melhores condições para ensinar. Por quê? Porque se eles aprenderem o que eles precisam ensinar, eles têm uma experiência que ninguém tem. Claro. Mas quando você não quer aprender e entender como funciona uma criança, eu não posso. O seguinte, tem relatos de crianças com o joelho estourado com 10 anos de idade, porque você faz a criança realizar exercícios que você fazia quando era profissional, lá atrás, e o tempo passou e esse exercício você não deve fazer mais, e você está dando para uma criança fazer. Então isso aí é muito comum, crianças que estão inválidas para o esporte porque pegaram treinadores que não conheciam como treinar uma criança. Isso aí não sou eu que inventei, isso é fato, isso acontece. Então, opa, sinal de alerta ligado. Mas assim, quem não jogou pode ensinar, porque senão não haveria ginecologista homem, nem obstetra. Eu sempre falo isso. Uma vez falei isso para o Parreira, ele falou, pô, eu gostei dessa comparação. Porque, claro, o homem é totalmente diferente da mulher, não fica grávido, não tem filho, não gera, né, o aparelho reprodutor é totalmente diferente. Como é que o homem é ginecologista? Como é que ele é professor disso ainda? Só as mulheres poderiam dar aula, nesse caso, e só os homens também poderiam dar aula sobre urologia, por exemplo. Quer dizer, então, o conhecimento não tem esses compartimentos, essas barreiras, isso não existe. O que existe é o seguinte, se você jogou e ainda aprendeu, pô, melhor dos mundos. Mas se você não jogou, mas aprendeu, melhor dos mundos. Agora, se você só jogou, não aprendeu e quer ensinar, é o pior dos mundos, porque você não sabe lidar com os jovens. E, cara, eu sempre cito isso, né? Quando eu fiz lá minha pós-graduação em futebol, a periodização tática que eu aprendi não se aplica mais hoje. Então, para que ela serviu? Para que eu conhecesse e continuasse aprendendo que o mundo evoluiu, aqueles métodos foram modificados, né, que eram métodos mais tradicionais, que vinham lá daquela base do treinamento, do atletismo russo adaptado ao futebol, e hoje o futebol tem um conhecimento específico direcionado para pré-temporada, por exemplo, né, de cargas, volume, intensidade, que tipo de exercício você faz, tal. Entendeu? Se eu ficasse ali parado no tempo, abraçado com aquele conhecimento, hoje eu estaria disseminando algo que não cabe mais. Como o médico que para no tempo, como o engenheiro que para no tempo, como o advogado que para no tempo, como qualquer um que fica abraçado a uma ideia que se desenvolveu. A vida da gente é assim, em qualquer área, não é no futebol, não. Futebol, também no futebol, também, é em toda a vida da gente.